A internet virou uma terra sem lei e muitos cristãos estão pecando no meio desta batalha que não agrada a Deus. Ô glórias, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês, preparadinho para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho aqui, ó, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e nos ajude a divulgar. E Deus vai abençoar a todos vocês a cada dia mais, né? A todos nós, em nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender sobre um assunto muito polêmico. A internet hoje, a cada dia mais, nós vemos que ela virou automaticamente uma terra sem lei. A gente vê pessoas se degladiando, pessoas magoando, entristecendo, derrubando, defamando, atacando uns aos outros, né? Na internet, muitas vezes ali, fazendo com que pessoas até saiam do próprio YouTube, saiam das redes sociais, eliminem os seus canais, porque realmente virou uma terra sem lei, onde um guerreia contra o outro, um ataca o outro, um julga o outro, um condena o outro. E aonde fica nós, homens e mulheres de Deus? Qual é a nossa posição correspondente a isso? É aí que é o problema. Muitos estão errando e pecando diante de Deus. Por quê? Veja bem, o que a palavra diz quando nós estamos anunciando o evangelho e nos deparamos com pessoas, né, que não aceitam a palavra, não aceitam o evangelho, não aceitam a verdade? Pessoas que querem retrucar, atacar, contender, querem guerrear. Qual é a nossa atitude? Hoje nós vemos que não é a atitude correta do cristão. Por quê? Hoje, assunto polêmico na internet. O cristão tal, o pastor tal, a palavra tal, o cantor tal, do gospel tal, levantou. Aí começa aquela guerra, começa aquela batalha, começa aquele ataque. Não só para defamar, destruir, contender, guerrear, quem está certo, quem está errado, eu tenho a razão, você não tem, eu sou de Deus, você não é, como também muitos oportunistas, né, acabam utilizando tudo isso para ganhar likes, ganhar views e conseguir automaticamente crescer o seu canal com o número de seguidores. Mas o que acontece nos dias de hoje, né, diante de Deus? Vale a pena? A qualquer preço, a qualquer custo? A gente querer crescer o nosso canal na internet, entrando em guerras e batalhas que fazem com que a gente peque contra Deus? Veja bem, a partir do momento que nós anunciamos o evangelho, a palavra de Deus, ela já é uma polêmica automática. E o que a Bíblia, a palavra, a igreja de Cristo menos precisa é de homens e mulheres jogando gasolina no fogo, fazendo com que a polêmica se torne maior. Nós não temos que polemizar a palavra, o evangelho. Nós temos que deixar o Espírito nos usar para simplificar a interpretação bíblica. Jesus diz para nós em Marcos 16:15, ide, forçai, obrigai, empurrai, com violência e com força, fazer engolir na marra o meu evangelho? Não. Então nós não temos que debater e discutir com as pessoas que não querem aceitar. A palavra diz, ide, pregai o evangelho. Ide, anunciai a palavra. Ide, anunciai que está próximo o reino dos céus. Se as pessoas querem ouvir ou não, se as pessoas querem aceitar ou não, é a responsabilidade, é o problema de cada um na sua individualidade para o dia do juízo final. Agora o que nós vemos é as pessoas querendo ter razão, as pessoas querendo ter ordenança, querendo ser os donos da razão, o centro das atenções. Eu estou certo, o mundo está errado. Eu estou certo, você está errado. Muitas vezes até tendo palavrão, palavra de baixo calão, palavras de ofensa, atacando e dizendo que é em nome de Deus, em nome de Cristo. Peraí, já nós estamos matando em nome de Deus também? Isso não alegra o Senhor. Eu não estou aqui para te julgar, para te condenar. Nós estamos aqui para abrir os nossos olhos, porque hoje a internet é uma coisa de fácil acesso para todos nós e nós não podemos usar a internet para pecar, errar diante de Deus. Assistir um vídeo, assistir uma polêmica, assistir algo que seja do mundo cristão, assistir alguém incrédulo de outra religião, satanista, atacando Jesus Cristo, atacando a igreja. Você acha que Jesus precisa de nós para defender o cristianismo, o evangelho, o reino de Deus? Não. Ele é Deus, ele é Jesus, ele tem sua autodefesa no mundo espiritual. O que ele menos precisa é homens e mulheres fracos, de pequena fé, que não têm um alicerce espiritual, que entram numa guerra, numa batalha, defamando, envergonhando, entristecendo. Como eu disse, muitas vezes quando você vai analisar os comentários, tem palavrão, palavra de baixo calão, palavras de ameaça, palavras, que denigrem a imagem das pessoas. Às vezes até, vou orar a Deus para Deus te matar, te destruir, vou orar a Deus para Deus te alejar. Gente, aonde nós vamos parar? Qual é o fruto que nós vamos colher disso? Qual é o propósito disso? O que vai somar para a igreja isso? O que tem de bom para a igreja isso? Nada, a não ser criar confusões, guerras e batalhas que não levam a nada. Obras infrutíferas que não levam a nada.
Então, sim, vamos assistir um vídeo, vamos ver um vídeo, vamos postar um vídeo, vamos ver a polêmica, vamos ver como as pessoas se portam, tanto aqueles que aceitam como aqueles que não aceitam e ficam calados. Vamos ver como as pessoas se portam, tanto aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam e que não se calem, querem contradizer, contra-atacar. Qual é a nossa reação? Amém, irmão? Fica na paz. Se você quer aceitar ou não, fique na paz. A palavra foi pregada. Se você acha que você tem um entendimento diferente, amém. Vai na paz. No dia do juízo final, nós vamos ver quem está certo, a palavra e os pregadores da verdade, ou aqueles que não querem servir a Cristo de verdade, ou a palavra corrompida e pervertida e os falsos profetas. No dia do juízo final, nós vamos tirar a prova dos 9, não é assim que faz na matemática? Para ver quem vai entrar no reino dos céus ou não. Biblicamente, ela já nos alerta desse tipo de atitude. Olha o que ela diz em livro de Romanos, capítulo 14, versículo 1. Acolhei os débios da fé, não para discutir opiniões. Então nós temos que acolher, nós temos que receber aqueles que são fracos na fé, aqueles que nem têm fé, aqueles que conhecem Jesus de uma maneira diferente, de uma maneira errônea, de uma maneira corrompida, pervertida, uma interpretação errônea de Cristo. Nós temos que acolher essas pessoas na fé, não para discutir opinião, não para debater, não para dizer que eu estou certo, você sai errado, eu só saio daqui quando você se convencer, eu só saio daqui quando você mudar a tua opinião. A Bíblia diz que não. Acolhe as pessoas, recebe as pessoas, recebemos com amor e carinho, mas nós não vamos discutir palavra, não vamos discutir o evangelho, não vamos discutir o teor do Espírito, nós não vamos discutir opiniões com ninguém. A palavra é essa, o evangelho é esse, aceite quem quiser. A minha missão não é te obrigar, te forçar a obedecer o que está sendo pregado. Você quer continuar degladiando, atacando, defamando o nome de Cristo na internet? Vai na fé. No dia do juízo final nós vamos ver o resultado que as pessoas vão colher desse mau exemplo de estar pecando contra Deus. Olha o que a palavra diz também em livro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Ou melhor, livro de Tito, capítulo 3, versículo 9 em diante. Evita discussões insensatas. Evita, é para evitar discussões insensatas. Genealogias, contendas e debates. Porque não tem utilidade, são fúteis. Então a palavra está dizendo em Tito 3,9, evita discussões, debates, ataque, contendas. São fúteis. Não servem para nada e de nada aproveita. E hoje nós vemos debate, o povo brigando, o povo contra-atacando, o povo humilhando um ao outro, os comentários embaixo, cada um defendendo a sua tese, a sua maneira de ver, a sua opinião, a sua visão. E o espiritual, Cristo, o centro de tudo, está longe de tudo isso. Então ele fala claramente, né? Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates, porque não têm utilidade, são fúteis. Evita homens e mulheres facciosos, depois de admoestá-los primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesmo já está condenada. Então a gente fala do evangelho, fala da palavra, a pessoa ataca, ela contra-ataca, a gente tenta falar de novo de Cristo, ela guerreia, ela luta. A Bíblia está dizendo, se afasta dessa pessoa, vai pregar para outra pessoa. Esta pessoa está corrompida, pervertida, com a sua mente cauterizada e por si só já está condenada na vivência de um pecado, de uma iniquidade, de uma visão errônea contra Cristo. Então tudo isso, o que nos fortalece na fé é estarmos atentos àquilo que estão contradizendo, contendendo e guerreando. Deixa as opiniões, deixa falar, estão falando mal de Jesus, estão fazendo isso, estão blasfemando, olha o que fizeram com a imagem de Jesus. Que aí Jesus, você acha que Jesus quer levantar a gente, né, com uma espada na mão para ir lá, ser o justiceiro, a justiceira? Pedro já tentou fazer justiça no momento em que Jesus foi entregue por Judas, sacou a espada e cortou a orelha de Malco, e Jesus falou, pode parar, Pedro. Eu não preciso que vocês me defendam, e não é assim. Quem fere pela espada será ferido. Se eu orar a Deus e quisesse, mandam legiões de anjos e destrói todo mundo aqui. Então Deus e Jesus já mostrou, não precisa que o homem e a mulher se ponham para guerrear com uma espada na mão, com ataques, com palavras de baixo calão, palavras que humilham, que maltratam, até palavrão, defamação, que seja de pessoas, de seres humanos ou de religião. Jesus não precisa de homens e mulheres para isso, ele precisa de homens para que possam alicerçar a sua fé e anunciar o reino, somente isso. O restante, a justiça e a defesa de Cristo, deixa que ele mesmo faz. Então ele está muito claro para nós. E não só fora da igreja, nós temos problemas assim dentro da própria igreja nos dias de hoje. Olha o que a palavra diz da nossa atitude. 1 Coríntios, capítulo 5,
Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém dizendo ser impuro. Ou melhor, alguém dizer ser irmão. E for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizentes, ou beberrão, ou roubadores, com este tal ainda nem a comais. Então a palavra diz, se alguém está na igreja, se diz ser irmão ou irmã, mas são pessoas fofoqueiros, integreiros, pessoas que bebem, que fumam, pessoas que pecam, vivem no pecado, caluniadores, pessoas que não têm alicerce com Cristo, não se firmam com Deus. A Bíblia diz, não associeis com essas pessoas, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, nem comais com elas. É isso que a palavra diz. Agora não adianta a gente querer debater, discutir, a gente querer contender. Quantos de nós conhecemos aquele irmão, aquela pessoa que se diz irmão e que se diz irmã, ficam falando mal da vida dos outros, atacando, guerreando, contradizendo, são pessoas pecadoras, iníquas, que não aceitam a verdade, tentam derrubar a igreja, o pastor vive na igreja causando confusão. A Bíblia diz, nem comais com essas pessoas, nem sentais com elas, nem receber em vossas casas, nem lhe deis boas-vindas. Então a palavra diz que esse tipo de pessoa está com a mente cauterizada, pervertida e corrompida, seja no aspecto daqueles que estão no mundo e tentam lutar contra Cristo, numa posição de satanista ou de outra religião, ou numa posição de pecador normal sem religião nenhuma, ou seja, aquele que esteja dentro da própria igreja se dizendo, né, porque se auto-intitulam e declaram irmãos e irmãs, não são. Então a palavra hoje está fortalecendo a nossa fé. Contrário a isso, nós estamos pecando, nós estamos errando. E hoje, quem está fomentando essa guerra, né, nas redes sociais correspondente ao mundo gospel, à igreja e Jesus, quem fomenta essa guerra? Quem fomenta essa luta? Quem fomenta esses ataques, essas brigas com confusões políticas? Quem fomenta? O próprio crente, o próprio homem que se diz de Deus, a própria mulher que se diz de Deus, que estão fomentando essas coisas que não alegra a Deus nos dias de hoje. Então, sim, vê uma matéria, ouça a opinião, vê o que o povo fala, mas não entre em pé de guerra, não lute, não batalhe, não contenda contra isso, porque a nossa missão não é para defender a Cristo, é para pregar e anunciar o Evangelho, desde que Cristo se defenda por si mesmo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, espero ter somado com esta palavra e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.